Olá, sejam bem-vindos. A Tereza hoje vai fazer uma apresentação mostrando um pouquinho o trabalho dela na oficina Agir. É o nome da oficina, né, Tereza? Oficina de atitude. De atitude. Olha só, oficina de atitude. E ela vai explicar como que essa oficina funciona. E para quem é aluno, essa vai ser uma aula bônus que vai ser disponibilizada para vocês. Então, sem mais delongas, a Tereza vai explicar um pouquinho como funciona essa oficina. E a palavra é sua, Tereza. Obrigada. Boa noite. Raquel, uma vez eu estudei taquigrafia, eu achei que era a coisa mais difícil do mundo, mas eu vejo que essa prática de vocês supera todas as dificuldades. Então, vamos falar da oficina de atitude, que é um programa que eu idealizei, visando transformar ideias em planos, planos em projetos, projetos em ações e ações em realizações. Por que isso? Porque muitas vezes as pessoas não tiram do campo das ideias uma prática que elas têm desejo de realizar na vida. E lá na frente isso acaba se transformando numa frustração até. Às vezes até a pessoa sai do campo das ideias e cria um plano, faz um planejamento, mas não inicia, porque muitas vezes iniciar significa destravar, significa entrar numa roda viva que ela não tem mais como regredir. E aí ela tem que ir em direção ao objetivo dela. Então, ela procrastina, adia, e os anos passam, e aquilo não acontece. Outras vezes, a pessoa até parte para a ação, mas ela não mantém e não conclui o feito dela. Por que eu criei a oficina de atitude, então? Para dar suporte e apoiar essas pessoas. Muitas vezes nem é porque elas decidem não agir, mas às vezes elas não têm tempo. No decorrer da nossa conversa, eu vou contar casos de alguns clientes meus, que exatamente me procuraram por não ter tempo de fazer o planejamento para algo futuro que elas queiram realizar, mas que hoje elas estão envolvidas em atividades que elas, sempre quando chegar naquela hora que elas determinaram na semana, terça-feira, às 20 horas, eu vou tratar do meu futuro. Acontece outra coisa, tem uma outra urgência e ela não faz. E me procura, então, para esse tipo de suporte, de compromisso, né? Porque o mais importante para a gente realizar coisas na vida é ser fiel às nossas metas, aos nossos objetivos. Então, a oficina de atitude, ela me pareceu eficaz quando eu quis criar algo para compartilhar e ajudar de alguma maneira a deslanchar projetos, que as pessoas tirassem do campo das ideias. E eu comecei a olhar isso na minha jornada pessoal, desde a minha infância. Quando eu era criança, os meus pais mudavam muito de cidade. Meu pai era do Banco do Brasil, numa época em que estavam se abrindo agências no Brasil. E a gente morava no interior e de 3 em 3 anos nos mudávamos. E cada vez que chegava numa cidade nova, nós tínhamos aquele desafio de sermos aceitas, de fazermos novas amizades, e era irrelevante para o meu pai e para a minha mãe se a gente estava fazendo isso ao nosso gosto ou não, porque nós estávamos vivendo um planejamento deles, que era a carreira deles, onde eles buscavam o melhor para nos proporcionar também o melhor, estudar, termos independência, e cada um puxasse as suas ferramentas de sobrevivência, de onde pudesse.
E assim é a vida, só que estávamos vivendo o planejamento dos meus pais. Quando eu saí de casa para estudar ensino médio na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ainda assim eu estava vivendo o planejamento dos meus pais. Eu estou contando isso porque chega uma hora que a gente tem que pegar as rédeas das nossas vidas, dos nossos projetos e realizar. E isso precisa de atitude. Aí, chego em Porto Alegre, vou estudar num colégio, começa tudo de novo, como sempre. Eu acho que eu já tinha até minhas técnicas de aceitação, de tantas vezes que tinha me mudado. Para vocês terem uma ideia, eu morei em mais de 9 cidades no interior do Rio Grande do Sul. Aí, vou para a universidade, onde ninguém se conhecia. E então, para me formar, eu tinha que fazer o estágio, eu tinha que experimentar o mercado, eu não poderia me formar e ir para o mercado imediatamente, porque a universidade me exigia isso como credencial, como crédito, e eu estava vivendo o projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não era o meu ainda, era o meu porque eu tinha escolhido aquela profissão, mas eu estava dentro de alguém me conduzindo. E aí você entende de onde vem a palavra coaching, por exemplo. Eu não tinha, eu sempre tive este condutor. E a gente sempre tem, ou são os pais, ou são os professores, ou é o sistema que você está, ou é o seu trabalho. Quando me formei, comecei a trabalhar lá em Porto Alegre, tive uma oportunidade de vir para Brasília, fazer um trabalho de jornalismo, que é a minha formação, na Universidade Federal do Rio Grande, na Assembleia Nacional Constituinte, em 86. E fiquei, né? Não posso perder essa oportunidade, porque se eu não for, eu vou ficar toda a vida pensando o que teria acontecido na minha vida se eu tivesse ido. E vim para passar 2 anos. Agora, esse ano, faz 36 anos que eu tomei essa decisão de passar 2 anos em Brasília, e estou aqui há 36 anos, fiz minha vida aqui, minha carreira aqui, tomei as rédeas da minha vida aqui, decidi por mim aqui, tive a condução, né, da minha vida a partir de mim, o meu planejamento aqui, de abrir uma empresa, onde eu ia colocar os meus conhecimentos a serviço do mercado, uma empresa de comunicação corporativa, que eu não queria ser uma empresa como as outras, eu queria ser uma empresa pequena, com 5 clientes, e que eu pudesse atendê-los num sistema boutique, personalizado. Só que isto, ao mesmo tempo que me colocava a audácia de querer grandes clientes, me impunha limites. E me exigia estar sempre atualizada, porque uma empresa grande do nível de uma Gerdau que eu atendia, uma Embratel, um hospital oftalmológico de Brasília, um serviço de proteção ao crédito nacional, o SPC Brasil, uma associação nacional de jornais, essas empresas grandes, a portabilidade numérica da telefonia, eu sempre estive muito ligada na área da telefonia, eles se atualizam numa velocidade impensável para a gente. E eu, como assessora de comunicação dessas empresas, eu tinha pelo menos, se eu queria que eles fossem meus clientes para poder ter poucos clientes e fazer o meu projeto do jeito que eu desejava, eu tinha pelo menos que responder à altura das exigências deles e me manter informada com a mesma rapidez deles. E isso foi me exigindo não parar de estudar. Aí eu fui fazendo pós-graduação no Brasil, no exterior, especialização no Brasil, no exterior, de marketing, de comunicação, de cursos aqui no Brasil. Até eu tive que estudar contabilidade também, e economia um pouco, porque quando eu abri a empresa, eu não fazia ideia do que era um DARF, aqueles boletos que a gente paga, impostos, todas essas questões. Ok, na empresa, um dos produtos do meu menu era planejamento de comunicação, projeto de comunicação para as empresas.
Então, a empresa me comprava ou para fazer assessoria de comunicação ou para fazer o plano de comunicação dela, que teria que ser implementado dentro da empresa. Muitas vezes, eu via que eu desenvolvia o plano de comunicação é um produto caro, é muito caro para ficar dentro de uma gaveta. E muitas vezes eu via que eu desenvolvia o plano e o gestor de comunicação, por dificuldade de alterar hábitos, de mexer no modus operandi da empresa, não aplicava o plano de comunicação, não agia. E eu pensava, a pior coisa que pode existir na minha vida é eu entregar um produto que não é aplicado, porque o que acontece? Tu só vende uma vez. E eu tinha que ter aquele cliente, já que eu tinha aberto a porta, eu tinha que vender todo o meu menu lá dentro, né? Aí começou aqui no Brasil a se falar em coaching. Se instalou, isso era 2009, por aí. E eu falei, acho que isso é uma boa alternativa para botar o pessoal a andar. Porque se falava, coaching é um processo onde as pessoas se movem em direção ao objetivo delas e tem ferramentas para isso. Ok, achei que aquilo era uma solução, fui fazer também formação em coaching. E fui fazendo formação em várias áreas, né? E em outra ocasião, tinha um cliente na área de ambiental, proteção ambiental. E eu tinha uma terra lá no Lago Oeste que eu comprei e ela estava lá. Quando eu comecei a atender esse cliente, começou a me dar um peso na consciência de achar, meu Deus, eu estou cometendo um pecado deixando essa terra queimando lá no sol sem plantar um grão de grão. Aí, fui fazer um curso de cultivo de produtos naturais, de produto orgânico. Foi muito interessante. Mas aí fui somando todos esses conhecimentos, né? Quando também comecei a estudar filosofia na prática, lá na Nova Cro, onde conheci a Raquel. E aí, já vai fazer 10 anos que eu estou lá, gosto muito, e comecei a integrar esses conhecimentos todos da minha atividade profissional diária no jornalismo, do que eu tinha aprendido de agricultura, do que eu estava aprendendo na filosofia, tudo que eu aprendi na filosofia de conceitos, eu chegava lá na roça que eu fiz, e aquilo se concretizava, né? O antes e o depois, a causa, a consequência, a ação, a reação, o que está em cima, está embaixo, todas essas questões filosóficas, eu enxergava aquilo ali, e a lei dos ciclos, e aquilo tudo foi me apaixonando, de um jeito que eu comecei a pensar assim, mas como que a gente leva isso para a vida da gente? Porque aí está o momento de eu viver o meu planejamento, de eu ter as rédeas da minha vida. E comecei a unir isso para criar a oficina de atitude. Quando eu tinha feito a formação em coaching, eu queria ver se funcionavam as ferramentas, além dos meus clientes, porque eu aplicava isso como pessoa jurídica para pessoa jurídica. E dava resultado. Aí eu pensava, será que funciona também com pessoa física? Vamos tentar. Convidei umas amigas para, vocês querem se submeter a essas práticas, vocês têm alguma ideia que queiram colocar tirar do campo das ideias, levar para ação, e eu posso ser o suporte? Sim, consegui fazer alguns. E elas viram que tiveram resultados. Isso me deixou entusiasmadíssima. Aí apareceu lá no ano o casamento da minha sobrinha, eu sendo uma pequena empresa, com grandes clientes, sem sábado, sem domingo, sem noite, sem feriado, sem férias, então, não é coisa que não nem pensava, né? Aí, minha sobrinha casou na Itália, e eu falei, vou uma semana antes, vou ficar em Roma.
e fui com o meu computador, fui beneficiada pelo fuso horário, porque daí eu trabalhava de manhã, quando começava a chegar lá meio-dia, aqui já estava acabando o dia, né? E eu podia passear e fazer as coisas, mas todo dia tinha que trabalhar. E aquilo foi me dando uma irritação, você tá mais. Aí falei, eu ficava lá rezando para não me chamarem para nenhuma reunião, porque era tudo físico naquela época, não tínhamos essas facilidades virtuais aí da vida. Aí eu voltei e falei, não, eu tenho que resolver isso aqui, porque acho que a empresa cumpriu um ciclo e eu quero partir para outra atividade, abrir um novo ciclo na minha vida. E aí comecei a planejar a oficina de atitude como algo que pudesse ser esse outro ciclo e me coloquei à disposição das ferramentas para fazer esse planejamento. O que eu tinha que fazer? Primeiro, eu não podia chegar para a minha equipe de funcionários e dizer, olha, o boteco vai fechar, acabou, cada um se vira. Não, tinha que recolocá-los, né? Avisei que eu estava com essa ideia de concluir aquele ciclo depois de 34 anos, porque uma das minhas metas também era ultrapassar aquela estimativa do Sebrae de que tudo que é pequena empresa no Brasil dura 2 anos, pois durei 34, 35. E eu tinha que também falar para os meus clientes que eu não ia mais participar dos processos de renovação, né, que eram, a gente estava vivendo uma crise econômica bem grande, como agora, e os contratos anualmente tinham que ser renovados por meio de você tinha que prestar ali, fazer um novo orçamento, era uma maneira que as empresas tinham de dizer, olha, se tu quer ficar aqui, tu cobra menos. Então, porque tu tinha que entregar técnica semelhante ao que tu vinha entregando, mas ou acrescentava mais coisas no teu escopo, ou baixava o preço. Aí todo mundo estava assim. Aí eu falei, olha, não vou mais participar, também não vou mais para o mercado prospectar novos clientes e vou esperando os contratos findarem para botar a oficina de atitude em prática. E isso levou mais ou menos uns 2 anos. Estou contando isso também para ver que as mudanças não acontecem e as realizações não acontecem do dia para a noite. A gente não resolve que vai ser intérprete e vai ser intérprete de hoje para amanhã. Você sabe muito bem. Vai se matricular no curso da Raquel, mas o que antes vocês fizeram para estar habilitados para se matricular no curso da Raquel? E assim é tudo. As transformações, elas acontecem quando a gente planeja e é fiel ao que a gente quer transformar. Eu gosto muito da figura e da simbologia de alguns deuses que eu conheci ali mais profundamente no estudo filosófico, que é Shiva, que é o deus hindu da destruição, né? A destruição das formas passadas, das formas que não adiantam mais. Então, tu conclui que, às vezes, a gente precisa dar boas-vindas à destruição, para que se crie o novo, para que haja a transformação, para a gente passe a ter, a viver a nova proposta que a gente quer na vida. E o outro deus que eu gosto muito é o deus Janus, que ele é o deus da energia dos inícios. Então, quando se destrói algo e se faz um planejamento, a gente precisa de toda a energia do início. Vocês se lembram do início de tudo que vocês... O primeiro dia de jardim da infância, o primeiro dia da faculdade, o primeiro dia do curso da Raquel, o primeiro dia de cada coisa, o primeiro dia do emprego, a energia que a gente bota ali, a gente tem que tentar ou fazer
por onde conservar essa energia a vida inteira, em cada novo projeto. E eu acho interessante Janus, porque ele tem duas faces. Uma, que ele é um idoso que olha para trás, mas não é com nostalgia que ele olha para trás. Ele olha para trás para ver os espaços que ficaram sem ser ocupados por atitudes dele, e aí vem a responsabilidade de cada um de nós para nos realizarmos na vida, e uma face jovem que olha para frente, que é a energia do início. O que eu tenho que fazer agora para estar pleno, para preencher aqueles espaços, porque eu tenho tempo de preencher, e me tornar, talvez não pleno totalmente, mas estar buscando isso com a energia dos inícios. Então, a oficina de atitude, o que eu queria dizer para vocês é que é resultado de tudo isso. É esta soma do que eu vivencio, das reflexões que eu faço, dos insights, do que eu convivo com pessoas, da minha experiência pessoal e profissional, que eu adoro. E quando eu resolvi concluir a atividade lá da minha agência, da Agência Textual de Notícias, eu pensei, o que eu preciso fazer agora para concluir realmente, mas atendendo uma questão que eu acho fundamental quando a gente quer que os projetos vinguem, que é um pouco de generosidade. Se colocar a generosidade como parte das conquistas. E aí, nesse período, eu pensei, vou aplicar, então, as ferramentas da oficina de atitude em mim para criar um elemento que seja o laço dessa minha jornada profissional. E fiz, para tirar do campo das ideias, um planejamento, uma agenda de chegada, que eu vou mostrar para vocês depois, para editar um livro. Que esse livro tem a intenção de sintetizar a minha especialidade, que é assessoria de comunicação. Então, eu convidei mais 6 jornalistas para escrever o livro, cada um de uma plataforma, um de imprensa escrita, outro de jornalismo online, rádio, TV, blog. Escrevi um capítulo para cada um de como se relacionar com a imprensa, quando a pessoa é fonte de informação. E mandei para eles os capítulos desse livro, que é, não sei se dá para enxergar, mas o título é Lá Vem Aqueles Jornalistas. Um guia de relacionamento com a imprensa. E aí, esses jornalistas tinham a incumbência de serem coparticipantes do livro. O ano passado a gente foi até para a Bienal, e revisarem a área deles e incluírem dicas que eles achassem relevantes. Depois até posso passar o link se vocês quiserem conhecer o conteúdo do livro. E aí, então isso fechou uma coisa com chave de ouro da minha vida, um momento muito importante. E me deu, assim, como eu consegui cumprir a minha agenda de chegada e o meu planejamento, isso me deu a energia de Janus, a energia dos inícios. E eu estruturei a oficina de atitude e comecei a falar para as pessoas. Para o livro, eu fiz um plano de comunicação, divulguei, coloquei na livraria, na editora online, onde ele é vendido, fiz várias atividades para divulgar. Fazia parte do planejamento. Para lançar a oficina de atitude, eu comecei a falar no boca a boca, porque eu também gosto de fazer esse trabalho de forma muito personalizada, porque eu acredito que as mudanças que a gente promove na nossa vida, elas são individuais. Então, eu comecei a fazer a oficina de atitude um por um, eu e a pessoa. E aí comecei a falar, e as pessoas começaram a querer colocar suas ideias em prática.
Uma pessoa me ligou lá de Buenos Aires, mora em Buenos Aires e é uma terapeuta que trabalha com terapias alternativas para pacientes de Alzheimer e doença de Parkinson. Trabalha com idosos. E ela me disse, olha, eu sei que dá certo, eu sei que a minha terapia é ótima, que ela ajuda essas pessoas em vários aspectos, mas eu não quero ficar fazendo isso só na Argentina. Eu quero ser uma referência em outros países também. Tu acha que a oficina de atitude pode me ajudar? Acho que pode, porque assim como tu confia na terapia, eu também confio na oficina de atitude. Vamos fazer. Ela super disciplinada, super coerente e comprometida, que isso é muito importante para qualquer mudança que a gente queira processar na vida. Fez o planejamento, seguiu, e olha só, esse ano, no Natal, ela me mandou uma foto dela numa oficina em Paris, que convidaram ela para fazer, e ela dizendo, olha, onde é que eu estou passando o Natal? Trabalhando, o que eu queria. E ela foi a Paris depois de eu ter ido ao México, Estados Unidos, tudo fazendo a oficina dela. Uma coisa que me deixou super feliz e confiante das ferramentas. Outro cliente meu estava trabalhando numa empresa grande, funcionário de uma empresa grande, e gostaria de empreender futuramente. Esse é um que não tinha tempo para fazer o planejamento. E me procurou, falando, olha, gostaria de ser uma empreendedora que oferece o serviço que eu faço lá. E eu quero que eles mesmos sejam meus primeiros clientes. Eu tenho que me preparar para isso. Fez o planejamento, fez a agenda de chegada, cumpriu. Passou um ano, mais ou menos, e ele veio e me disse assim, preciso fazer a oficina de atitude de novo. Essa da terapia lá de Buenos Aires me procurou esse mês, com a mesma conversa. Preciso fazer de novo, porque eu já cumpri a agenda de chegada, eu já cheguei, e agora eu tenho que desenvolver daqui para frente. Preciso fazer outro plano, outro planejamento. E o que eu acho interessante, que nesses anos todos, o que as pessoas me falam é que quando elas fizeram o planejamento e começaram a atuar na agenda de chegada, elas não perderam oportunidades, porque elas tinham listado o que elas queriam. Elas tinham enxergado o caminho que elas tinham que fazer. E quando a oportunidade apareceu, elas pegaram. Outro cliente me procurou porque estava recém-aposentado e uma questão muito semelhante à minha, que eu não contei para vocês, que quando eu resolvi fechar a empresa, eu também já podia me aposentar. Isso também foi uma coisa planejada na minha vida, que era parte do meu planejamento de nunca deixar de pagar o INSS, e isso me dava uma certa tranquilidade de estar entrando alguma coisa quando eu estava querendo partir para outro ciclo. E essa pessoa que me procurou estava na mesma situação, saindo, se aposentando do serviço público, e por acaso um dia estava no lugar certo, na hora certa, e foi escolhida para fazer um determinado trabalho que ela amou, só que completamente diferente do que ela fez a vida inteira. E aí ela me disse assim, eu quero abrir uma empresa para fazer isso para os outros, mas eu preciso me capacitar, fazer curso, e eu nem sei por onde começar. Tenho que criar uma empresa, eu sempre fui funcionária pública. Então, a gente começou a fazer. E hoje ela já tem um cliente e está orçando para outros, e está pensando até em alugar sala, e está vendo outros tipos de contrato, e não para de fazer curso nessa área, feliz da vida. Outra que está
pensando em se aposentar também, estamos fazendo o planejamento do que ela vai fazer depois. E um outro cliente que eu me encanto com o resultado, exatamente por ser um desafio, porque não sei se vocês sabem, os psicólogos, eles não compactuam muito com as práticas do coaching. E na oficina de atitude, eu não uso só prática de coaching, mas eu as uso também, porque eu acredito e acho que elas são poderosas em transformação. E um dia eu estou em casa e um amigo meu que é psicólogo me ligou e falou, olha, Tereza, eu estou com uma questão assim assado de um cliente meu e ele tem que entregar um compromisso que ele tem, uma coisa muito séria, só que ele empacou e não consegue sair da onde ele parou. E a coisa não anda. E pensei que a oficina de atitude pudesse ajudá-lo. Tu acha que pode ajudar? Porque era completamente operacional. Como eu disse para vocês antes, não é terapia, não é autoajuda, não é magia. Transformação é trabalho, é ação, é atitude. E era isso que estava faltando ali, porque era uma questão operacional, ele tinha que realizar. Aí eu falei, pode dar meu contato para ele, mas avisa que eu não vou fazer milagre, tem a parte dele, que é ele que vai ter que fazer. E aí ele me ligou, e nós fizemos as sessões, e olha, o dia que ele entregou esse trabalho, tanto ele quanto o meu amigo psicólogo me mandaram mensagem dizendo, parceria de sucesso, fechamos o trabalho. Até hoje eu me emociono de pensar nesse resultado, porque era impensável trabalhar junto com o psicólogo. E deu muito certo. Ele já me procurou outras vezes, porque esse foi um case, assim, foi muito legal. E o que eu vejo, assim, que as pessoas que fazem oficina me falam, além de dizer que não perderam a oportunidade na hora que eles fizeram o planejamento, é a questão de que, quando eles se movem em direção ao objetivo, quando eles se mexem, o que está em redor também se move, também se mexe no movimento do objetivo deles. Porque quando você começa a agir, tudo vai agir também. As coisas começam a se movimentar, tu começa a enxergar oportunidades, portas, capacitações que você precisa, onde é que está faltando isso, onde é que está sobrando aquilo, e é uma consequência do movimento que a gente faz em direção aos nossos objetivos. E funciona, eu vejo assim, como uma espiral, como no Antigo Egito se falava, da evolução humana, né? Você vai em espiral seguindo a rotação do vento para cima. É para cima que tem que se andar. Então, é assim que a oficina de atitude foi estruturada. E hoje, como que ela é aplicada, vou falar para vocês, ela funciona em 4 etapas, que normalmente são percorridas em 8 ou 10 sessões. Isso vai depender muito do cliente, se ele já tem a ideia que ele quer transformar em ação, se ele já tem um pouco de autoconhecimento, sem se trair, sem botar panos quentes, né? Porque às vezes é duro a gente se dar conta da realidade, aí a gente começa a não querer se desvendar, né? Para a gente mesmo. Então, são 8 sessões a 10, em princípio. As 4 primeiras vão ser de autoconhecimento. É onde a gente vai entender qual a ideia que a gente quer tirar desse campo para transformar em plano, em planejamento, em
em projeto, em ação, em realização. E aí a gente vai enxergar ali, quando for fazer o planejamento, quais são as habilidades que a gente já tem para aquilo, as capacitações que nos faltam, as nossas dores com relação àquilo, o que poderia encurtar esse caminho, quem mais vai ser impactado. Um cliente muito interessante que eu tive foi, na verdade, não foi com a oficina de atitude que ela criou o museu da família dela, mas ela depois me ligou e disse: eu usei as técnicas, eu uso para várias coisas na minha vida, desde que eu fiz a oficina. E criou um museu. Esse museu era um objetivo dela, mas quantas pessoas foram impactadas com a criação do museu? Porque o museu da família impactou o pai, a mãe, a avó, os irmãos, os sobrinhos, todo mundo. E ela que fez. E, assim, essas demandas que nos faltam para a gente seguir no rumo da realização, a gente vai ver nas sessões de autoconhecimento. Como eu falei antes para vocês, para chegar aqui no curso da Raquel, vocês já passaram algumas fases que foram critérios que vocês mesmos estabeleceram, né? De estudar um idioma, de querer estar aqui, de ter uma experiência de alguma maneira, de querer implementar mais técnica para o que vocês já fazem, não é? Depois vem a fase do planejamento, que vai de 2 a 3 sessões, onde a gente vai planejar as ações. E depois nós vamos fazer a agenda de chegada. Eu até fiz uma aqui à mão, só para mostrar como é que funciona. Não sei se dá para ver. Aqui é a data de hoje, por exemplo. Dia tal. E aqui, o dia que eu quero que a minha realização esteja concluída. No decorrer, eu vou colocar, até o dia tal, eu tenho que ter cumprido tal tarefa. Até o dia tal, outra tarefa. Até o dia tal, outra tarefa. E assim vai. Eu vou cumprindo essa agenda, sendo fiel a mim e aos meus objetivos, para que eu chegue aqui na data estipulada com a minha meta alcançada. Então, uma agenda de chegada funciona mais ou menos assim. E depois a gente tem mais 1 ou 2 sessões de prática, que é... Acho que tem alguém falando. Que é, continuo? Pode continuar. Uhum. Que é 1 ou 2 sessões de prática que são destinadas a colocar pelo menos as primeiras ações da agenda de chegada na ativa. Elas passarem a fazer parte da nossa rotina. Elas encontrarem lugar ali, a gente criar tempo para elas. Né? E daí a pessoa vai realizar e 3 meses depois ela vai voltar. E aí nós vamos fazer uma avaliação do que andou, do que se realizou, do que se efetivou. E aí, nesse momento, a pessoa vai saber se ela quer agendar novas sessões ou se ela vai andar sozinha. E é isso, em resumo, a oficina de atitude.